Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura de alta performance em vendas. E eu tenho uma convidada super especial, a Camille Ravelo, diretora de desenvolvimento comercial. Eu tenho uma curiosidade sobre esse seu título, depois você me explica. Camille, muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo aí nessa correria toda que a gente vive e compartilhar um pouquinho dessas experiências aqui com a nossa audiência. Eu que agradeço. Adoro participar. Toda vez que você me convida, eu fico super feliz. Cada tema que você passa, fico mais feliz ainda, então pode chamar sempre. Maravilha. Para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, o que você tem feito, o que você faz aí na OMI, e aproveita e me explica esse seu título, que é um pouco particular. Legal. Bom, falando um pouco da minha carreira, acho que a minha carreira foi bem linear, então é fácil explicar. Eu comecei a minha carreira na área de cobrança, não foi na área comercial. E a área de cobrança, comecei no Santander. Acho que me deu um clique de que eu gostava muito da negociação, né? Eu não curtia tanto o ato de cobrar o cliente, mas sim o ato de negociar. Aquilo ali me estimulava muito. E aí, com 19 anos, eu entrei na área comercial como SDR. Eu sempre brinco que o pessoal da MeTime lá, que os meus amigos lá da MeTime falam assim, cara, você é a SDR mais velha do Brasil. Eu já vi vocês brincando, acho que foi no podcast deles, né, que vocês estavam brincando. Não, o Rui sempre fala isso, cara, fala aí, SDR mais velha do Brasil. Mas é porque foi repaginado, né? Hoje tem o nome de Inside Sales, mas a gente já fazia isso no passado, só que não tinha essa nomenclatura. Mas com 19 anos eu entrei na área comercial para ser SDR. Naquela época não existia essa especialização entre o closer e o SDR, então eu fazia as duas coisas, mas o meu título era assistente comercial, né? E de lá para cá eu nunca mais saí dessa área. Então eu tô não faço contas, mas há 13 anos atuando na área comercial, especificamente na área de tecnologia, na área de software, né? Então eu tive uma passagem de alguns anos para uma empresa chamada Alterdata, que é uma empresa de software voltada para soluções para escritórios de contabilidade, para empreendedores também. E há 4 anos estou na OMI Experience, que é uma empresa de tecnologia com um propósito muito bacana de gerar prosperidade para o empreendedor brasileiro, né? Então, nós temos uma solução de gestão, um ERP, que é focado nas pequenas e médias empresas. Mas a minha carreira foi sempre bem linear, né? Comecei como SDR/closer, fiquei alguns anos, depois fui para a área de canais, fiquei bastante tempo atuando como consultora de franquias. Quando vim para a OMI, inclusive, foi nessa posição de gestora na área de canais. E aí, quando o Inside Sales começou aqui na OMI, meu olhinho brilhou, porque eu adoro também venda direta, então acabei assumindo aí o projeto de Inside Sales da OMI, que hoje já tem mais de 50 colaboradores. Maravilha, vocês cresceram bem rápido esse time, né? Sim. A gente começou em fevereiro do ano passado. Maravilha. E por que não é diretora comercial? Por que não é diretora de vendas? Por que é diretora de desenvolvimento comercial? Então, na verdade, a minha posição é diretora comercial, né? Porém, o processo que a gente faz aqui é realmente um processo de coaching, né? Então, a gente contrata muita gente, por exemplo, que nunca trabalhou na área comercial. Uhum. Então, o meu papel não é só tocar a estratégia, não é só tocar a gestão, mas também tocar o desenvolvimento da equipe. Então, a gente aqui é muito focado em desenvolvimento, muito focado em treinamento, além de diretora comercial da OMI. Eu também sou professora, né, de vendas, de negociação, de liderança, numa escola chamada Conquer. Então, acho que essa pegada de diretor de desenvolvimento comercial está muito relacionada realmente a gente não focar só na execução, mas também no desenvolvimento dos colaboradores. Legal. Todo mundo deveria pensar assim, né? Acho que o papel do gestor essencialmente é, né, contratar e desenvolver. Mas maravilha. Mas hoje vai falar sobre cultura. A OMI, para quem não conhece, é um dos grandes cases de sucesso que a gente tem no Brasil, de crescimento rápido.
A gente ano passado a gente entrevistou o Marcelo no Summit, esse ano ele participa de novo, que é o CEO da OMI. É um case que a gente gosta muito de explorar e esmiuçar, porque realmente é um dos cases que a gente olha com bastante admiração. E eu acho que uma coisa que vocês conseguiram construir aí foi uma cultura forte. Eu acho que isso é super importante quando a gente está falando de áreas comerciais. E a gente queria explorar um pouquinho aí o que vocês têm feito para construir essa cultura aí. Então, eu queria começar, Amélia, te perguntando assim, qual que é o impacto que a cultura tem no engajamento do seu time, e por que, se você é um dono de uma empresa, ou se você é um gestor comercial, você devia estar preocupado com essa questão da cultura e o impacto que isso tem no engajamento do time. Olha, o impacto é gigante, né? O impacto é total no engajamento e, consequentemente, no resultado da empresa. Por isso que a empresa precisa se preocupar muito com isso. Eu, particularmente, quando assumi o projeto do Insight Sales, eu tive uma preocupação muito grande com esse tema que você trouxe, por isso que eu gostei tanto quando você trouxe o tema cultura, porque a cultura ela não é um CNPJ, né? A cultura são vários CPFs reunidos. A cultura ela não é uma coisa estática e imutável. E quando você começa a contratar pessoas, e principalmente numa velocidade muito grande, você corre um grande risco de abalar a cultura, de desestruturar uma cultura já pré-estabelecida. Então, quando a gente começou a montar o Insight Sales, por exemplo, não lembro exatamente quantos colaboradores nós tínhamos, mas girava ali acho que em torno de 50, 60 pessoas. E em um ano nós contratamos 50 pessoas no Insight Sales. Então, assim, é dobrar o tamanho da equipe numa velocidade muito grande, e aí sim você corre o risco de desestruturar uma cultura já pré-estabelecida, né? Então, quando você pergunta que ações nós fizemos para evitar isso, a primeira delas foi contratar uma ferramenta que nos apoiasse nessa avaliação de fit cultural. Então, nós contratamos uma ferramenta para ajudar e não ser algo tão subjetivo quanto a visão de um líder ou a visão de um RH, enfim. Uma ferramenta que vocês utilizam no processo de seleção. Isso, chamada Mindsight. Tá. Mindsight é uma ferramenta que ajuda nessa visão de linha de corte de fit cultural. Então, apoia, né? Não é uma régua hoje que elimina o candidato, mas ajuda o líder a identificar o nível de fit com a cultura da empresa. E, obviamente, a preocupação. Hoje eu já não faço mais diretamente, não estou tão ligada às entrevistas, né? Os meus liderados, que são líderes, tocam isso hoje sozinhos, mas durante acho que os primeiros 9 meses, 10 meses, eu participava do processo de todo mundo, né? Por quê? Porque a cultura já estava muito enraizada em mim. Então, conversar com alguém, identificar se aquela pessoa tem fit ou não, é muito mais fácil quando você está há muitos anos na empresa e já sabe qual é a cultura. Para uma pessoa que acabou de entrar, é quase que impossível ela ter feito já a transfusão de sangue a ponto de conseguir eliminar um candidato por fit cultural, só num bate-papo. Então, participei durante bastante tempo do processo. Hoje já não participo mais. E é por isso que eu acho que o objetivo do líder tem que ser criar, quando você perguntou assim, por que uma empresa precisa se preocupar com isso? O objetivo do líder tem que ser criar uma cultura organizacional que impacte positivamente o time, que engaje o time, que motive as pessoas, né? E para isso é fundamental ele colocar a cultura como um dos pilares do planejamento dele. É difícil, pelo menos eu nunca vi empresas colocarem o fator cultura como um item a ser avaliado no planejamento estratégico do ano, por exemplo. Então, aqui na OMI, recentemente, em dezembro do ano passado, nós fizemos um novo diagnóstico de cultura, revisitamos os nossos valores e a gente decidiu focar em 6 pilares, que são paixão, confiança, o desenvolvimento contínuo, né? O empreendedorismo, a execução, que para a gente é muito importante, e a jornada, porque a jornada importa. A gente não pode só focar no objetivo que a gente quer alcançar, esse caminho tem que ser prazeroso, tem que ser bom, né? E a gente revisitou isso fez parte do planejamento estratégico, né? Claro que
uma cultura ela não é formada só por valores. Então, assim, quando você fala de cultura, você pensa, cultura é o quê? São os valores que estão pendurados na parede? São os valores que estão no site? Não. A cultura ela também é formada por comportamentos aceitos e comportamentos não aceitos, né? E que, por vezes, eles não estão escritos no site da empresa. Isso também deve ser observado pelo líder. Aqui a gente chama isso de janelas quebradas. Não sei se você já ouviu esse termo. Não. Tem uma teoria, né, que é a teoria das janelas quebradas, que conta sobre uma pesquisa, enfim, um teste que fizeram nos Estados Unidos, onde colocaram um veículo, né, uma viatura abandonada em 2 bairros completamente diferentes. Um bairro que era um bairro muito seguro, muito tranquilo, em que as pessoas normalmente não eram assaltadas, nada acontecia, e colocaram uma mesma viatura num bairro que era um bairro que já tinha problemas históricos de assalto, de roubo e tudo mais. E observaram comportamentos, né? Essa viatura que estava num bairro extremamente perigoso, em uma noite a viatura foi completamente depredada. E esse outro bairro, que nada acontecia, ficou intacto. Intacto até que uma das pessoas que participava da pesquisa quebrou um vidro da janela. O que você acha que aconteceu com aquela viatura no dia seguinte? Ela foi... Outras pessoas quebraram, outras partes do carro foram quebradas? Exatamente. Exatamente. Então, essa pesquisa comprova que comportamento passa a ser repetido se você tolera aquele comportamento. Então, quando o líder identifica uma janela quebrada, que a gente chama aqui, ele precisa resolver. Porque se ele não resolver, aquele comportamento ele passa a se tornar um comportamento aceitável. E, aos poucos, outras pessoas passam a repetir aquele comportamento. E aquilo começa a fazer parte da cultura. Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que é a seguinte: a cultura, e essa é uma clássica, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, cara, é isso, assim, não adianta o gestor ser ótimo, entender de mercado, entender de inovação, sacar tudo de gestão de projetos, fazer um puta planejamento estratégico no início do ano, montar todo o plano de ação, entender de metodologias de PDCA, Scrum e por aí vai, se a cultura da empresa não proporcionar engajamento para o time, né? Então, se a cultura não engaja, se tem janela quebrada, se a cultura tem problema, você não vai ter resultado. Simples assim. Legal. E assim, acho que em times de vendas isso ainda, não sei, para mim parece que ainda que fica mais amplificado, porque é um tipo de atividade que demanda muito, é muito desgastante. Se as pessoas não tiverem num clima que coloque as pessoas para frente, né, que de alguma forma propicie, dê condições para que eles possam trabalhar bem, a chance do pessoal desmotivado, desengajar é muito grande. Então, eu acho que cultura, sem dúvida, é um tema que faz sentido, é super importante para todas as áreas. Acho que em vendas a gente tem que ter uma preocupação redobrada ainda. E Camille, como é que, assim, se eu quero começar a fazer um trabalho mais ativo, porque muitas empresas não fazem de forma consciente nada a respeito de cultura, né? As culturas, elas são construídas frutos dos valores, dos sistemas, das pessoas que ali estão. A não ser quando a empresa começa a crescer mais e tudo, e algumas empresas que têm uma maturidade maior, que fazem um trabalho intencional, de como que eu posso, de alguma forma, tentar interferir, construir, modelar essa cultura. E como é que seria um primeiro passo? Como é que eu entendo como é que hoje, qual que é a minha situação, como que eu faço um diagnóstico sobre qual que é a cultura da minha empresa, para que a partir dali eu possa começar a tentar realmente atuar para modelar essa cultura? Tá, boa pergunta. Bom, acho que existem algumas estratégias aí para fazer um bom diagnóstico de cultura, tá? Vou falar das experiências que eu tive. Acho que uma delas, que foi muito legal aqui na OMI, foi a contratação do Mindsight. Uhum. A contratação do Mindsight acabou sendo um diagnóstico de cultura, porque para que eles criassem a régua de cultura do software, eles tiveram que fazer um setup e que consistia num assessment com todos os líderes que eram indicados pelo CEO. Então, o CEO tinha que... O CEO é a primeira pessoa que representa a cultura, né? Uhum. E aí, ele tinha que selecionar 15 pessoas que, para ele, eram uma referência em cultura. Essas 15 pessoas fizeram um teste
totalmente online. Dessas 15, eles selecionaram 7. Dessas 7, eles fizeram uma entrevista. E dessa entrevista mais teste, eles apresentaram um diagnóstico de cultura. Então, vou dar um exemplo da cultura OMI, tá? Eles comparam o nível da empresa com a média Brasil. Então, por exemplo, se a média Brasil, foco e resultado é nota 5,5, na OMI é nota 8,9. Dando só um exemplo, tá? Então, o nosso foco e resultado está acima da média Brasil. Então, alguém que entra aqui e não é focado em resultado já vai sentir, já vai se sentir fora da cultura, sabe? Tipo, putz, nossa, mas é tudo isso, mas o foco em resultado é tão forte assim? É muito forte. Se essa pessoa não ela vai sentir impacto cultural. Então, uma das formas de você fazer um diagnóstico é contratar, de repente, uma empresa para te ajudar nisso. Isso é um ponto. E esse assessment ele baseava em entrevistas estruturadas com os líderes, de alguma forma, para entender quais são as prioridades, o que é relevante, o que é importante para vocês. Por aí, né? Mais ou menos. Sim. Vou dar um outro exemplo. Saiu que a gente não é extremamente perfeccionista, né? Uhum. O que quer dizer? Isso quer dizer que a gente faz a coisa do jeito errado? Não. Quer dizer que a gente preza por acelerar o resultado. Então, é melhor feito do que não feito. Só não pode estar mal feito, né? Só que a coisa tem que ser entregue. Então, esse tipo de diagnóstico é feito num assessment por algumas empresas. A que eu conheço é a Mindsight. Mas isso também é uma forma de você fazer um diagnóstico de cultura. Porque você acaba descobrindo coisas que você fala, caramba, eu nem imaginava que a gente, de repente, era tão assim. E aquilo dá uma luz para a empresa, né? Isso é um ponto. Outro ponto que a empresa pode fazer, que a gente já fez aqui também e funciona muito bem, cara, tira os líderes do ambiente da empresa. Vai para um hotel, vai para um outro lugar, vai para uma pousada. Contrata uma empresa que seja focada em cultura como mediadora desse dia. E o foco vai ser revisitar cultura. Revisitar valores, revisitar o que a gente realmente quer. E aí você vai meio que com um roteiro que precisa ser respondido. Então, por exemplo, cara, vamos lá, quais são os nossos valores? Me dá exemplo de valores aqui que são vividos na prática, né? Que comportamentos as pessoas valorizam aqui na empresa? Que comportamentos são mal vistos pelas pessoas da empresa? Que causas nós apoiamos? Que causas externas nós apoiamos? Quais são os elementos da nossa marca? O que representa a nossa marca? Por exemplo, aqui na OMI a gente tem algumas hashtags muito fortes. Hashtag juntos, hashtag OMIWay, hashtag WeAreOMI. Então, que coisas representam a nossa marca que são muito fortes e que quando a pessoa vai postar uma foto, ela pensa em marcar aquela hashtag, né? Quais são os nossos mandamentos? Quais são as frases que a gente repete todos os dias? Fazer essas perguntas gera uma reflexão sobre cultura e automaticamente faz com que você faça um diagnóstico. Será que o que a gente realmente pendurou na parede é o que está sendo vivido? Será que a gente não está vivendo alguma coisa que não está pendurada na parede? Né? E isso pode ser feito, obviamente, só entre os líderes, mas eu gosto muito de ter alguém de fora, uma empresa, um consultor, alguém que está fora da companhia, até para gerar perguntas que te façam pensar, sabe? De alguém que não está vivendo aquilo ali. Porque de dentro você acaba ficando cego para uma série de coisas, né? Você fica tendencioso, né? Claro, você fica muito tendencioso. Se você tem um mediador que está fora da empresa, eu acho que isso ajuda a refletir bastante sobre alguns pontos que, de repente, os líderes, justamente por serem parecidos, né? Se todos os líderes têm fit cultural, eles vão pensar muito parecido nesse aspecto. Então, ter alguém de fora que faça alguns questionamentos, eu acho bem positivo, né? Legal. E aí, assim, no momento que a gente faz esse diagnóstico, você tem um retrato do qual é a sua cultura, né? Mas geralmente existe um gap entre o que existe e o que a gente quer, né? Que muitas vezes a gente acaba trazendo esses elementos de planejamento, missão, visão, valores. Porque uma coisa é você diagnosticar, né? Mas não necessariamente o diagnóstico vai te dar a resposta da cultura ideal, a cultura que você gostaria de ter. Como é que a gente... Se o diagnóstico, por exemplo, se deu o exemplo de vocês
que vocês não são perfeccionistas, que eu também me considero muito assim. Mas, sei lá, vamos dizer que eu quisesse ser. Se eu achasse que fosse importante ser, como que eu trago a cultura atual, na realidade que eu diagnostiquei, para uma realidade futura que eu gostaria que minha empresa fosse dessa forma? Como que a gente preenche esse Perfeito. gap aí? É uma excelente pergunta. Se por acaso você identifica que você precisa mudar alguma coisa na cultura, o primeiro ponto é a mudança de comportamento dos líderes. Não tem um outro jeito de fazer. Se você faz um diagnóstico da sua cultura e você identifica nos líderes uma janela quebrada, você identifica que a própria liderança tem comportamentos que ela acredita que deveriam mudar, ele precisa mudar. Né? O líder, ele é o exemplo da cultura. O líder é o exemplo dos valores. Colocar um fato aqui, por exemplo. Um dos nossos valores é paixão, tá? Faz sentido uma diretora comercial não ser apaixonada por vendas? Não. Nenhum. Então, se por acaso eu não fosse completamente apaixonada por liderança e por vendas, Marcelo Lombardi tinha que me demitir. Porque eu estou gerando uma cultura diferente do que está escrito lá. Um dos valores é desenvolvimento constante, desenvolvimento contínuo. Se eu sou uma líder que odeia estudar, que detesta se desenvolver, que não está nem aí para melhoria, que, cara, só vamos executar. O que tem que ser feito comigo? Eu não sou o exemplo da cultura que a empresa quer formar, entende? Então, eu acho que o primeiro passo é, se você quer fazer uma mudança de cultura, se você quer movimentar alguma coisa, precisa haver uma mudança de comportamento e atitude por parte dos líderes. Porque eles são o principal exemplo e é reflexo dos valores da empresa e da cultura da empresa, né? Legal. E qual é o papel, assim, dos sistemas, assim? O quanto, por exemplo, a forma como você remunera, a forma como você promove, porque tem essa parte de ser o exemplo, que eu entendo, né? Uma questão da liderança que puxa naturalmente todo mundo. Mas eu imagino também que a forma como os sistemas internos funcionam, e quando a gente fala de vendas, assim, é muito claro ver a importância o impacto que a remuneração tem no comportamento, que a forma que a promoção tem no comportamento das pessoas. Como que a gente pode usar esses sistemas internos, ou como vocês utilizam isso para, de alguma forma, reforçar os valores de vocês e a cultura que vocês querem? Boa. Então, o que a gente faz é usar uma matriz de um livro chamado Gente de Resultados. Não sei se você já viu. Nunca li. É bem parecida acho que o Thiago, que era da RD, usava também. O Gabri? Sabe qual é? Isso. O Gabri. O Thiago usava, eu vi uma palestra dele falando sobre a matriz do livro Gente de Resultados. A gente também usa a mesma matriz aqui, que é basicamente promover ou qualquer coisa relacionada a mérito, né? Estarem relacionados a dois fatores, né? É uma matriz onde um eixo é resultado e o outro eixo é comportamento e atitude. Então, a gente não criou por exemplo, uma planilha de análise de performance com 30 itens a serem avaliados, né? A nossa avaliação é bem simples. Resultado, cultura, né? São só dois fatores. E aí, quando a gente vai fazer uma reavaliação, por exemplo, pensando em cargo, né, salário e tudo mais, a gente avalia a performance dessa pessoa, a média dela nos últimos 4 meses e comportamento e atitude nos últimos 4 meses. Né? Se ela teve alguma janela quebrada ali naquele período, ela perde pontos nesse processo de avaliação de desempenho. Então, cultura está totalmente ligado a ser promovido ou não, ganhar aumento ou não, né? Legal. Eu acho que também um ponto que é super importante, você já mencionou um pouco quando estava no início da nossa conversa, é garantir que as pessoas que entrem, que ali é um momento, talvez um momento de maior risco, né, de ter problema de cultura, é quando a gente traz pessoas desalinhadas com a forma que a gente pensa. Inclusive, eu estava lembrando aqui,
antes da nossa conversa, eu nem tinha lembrado. Eu entrevistei há um tempo atrás a Liane Hornsey, que ela foi VP de RH do Google nos primeiros 10 anos de Google. E ela falava da importância das primeiras 100 pessoas, assim, diz que assim, ali que era construída a essência da empresa e como eles eram cuidadosos em trazer essas primeiras pessoas, porque eles sabiam que ali ia construir a base, de alguma forma, da cultura da empresa que eles estavam construindo. Quais são os principais cuidados que a gente tem na hora de trazer gente nova? Você já falou um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho da relevância disso em manter, em se ter uma cultura de alta performance. Então, antes de falar até esse ponto, acho que tem 2 estudos que eu sempre gosto de mencionar quando eu falo de contratação, principalmente, demissão. Um é um estudo que foi feito em Harvard, que mostra que 80% do turnover está relacionado a erro de contratação, né? Então, se você contrata uma pessoa sem fit cultural, eventualmente você vai ter que demitir essa pessoa, ou essa pessoa vai acabar pedindo para sair porque ela não se encaixa. E muitas vezes a pessoa não sabe nem por que não se encaixa, tá? Porque essa coisa de fit cultural é muito mais uma consciência da liderança do que do liderado. Tem muita gente que nem pensa, nem sabe, né? Ela simplesmente quer um emprego, ela vai para uma empresa, aceita o emprego, ela não se atenta a estudar a cultura daquela empresa para ver se faz sentido com a cultura dela, né? E às vezes ela não aguenta trabalhar naquele ambiente, ela não sabe dizer exatamente por quê. E quando você vai avaliar, basicamente é fit cultural. Então, eventualmente, você vai acabar tendo que demitir ou essa pessoa vai acabar saindo. E aí, uma outra pesquisa que foi feita pela Você S.A., com mais de 500 RHs por aí, é que 87% das demissões são por problemas comportamentais. Não é por resultado, né? Não é por problema comportamental. Não é por resultado. Porque o resultado, ele está muito ligado a desenvolvimento de hard skills, de habilidades técnicas que, se a pessoa for inteligente, estudiosa, dedicada, ela vai aprender. Agora, habilidades comportamentais, às vezes são mais difíceis de mudar, né? Porque diz respeito ao mapa de vida de cada um. Você tem um mapa de vida, eu tenho outro. Eu fui criada por uma família, você foi criada por outra. De repente, ter uma comunicação violenta, para mim, é normal. Porque eu tive uma mãe descompensada, que gritava muito dentro de casa. De repente, para você, ter uma comunicação violenta é algo que você não aceita, porque você teve uma família calma, tranquila, um relacionamento onde os pais não brigavam, não gritavam um com o outro. Então, entende que quando a gente fala de comportamento, tem a ver com mapa de vida? É muito delicado isso, né? É muito delicado. Então, você tem que, de alguma forma, observar certos comportamentos e atitudes no processo de seleção, porque nem tudo você vai conseguir resolver com feedback, né? Por isso que aqui a gente tem um foco muito maior no processo de seleção e identificar 3 pontos especificamente. 1, autoconhecimento. A gente avalia o quanto a pessoa tem autoconhecimento. 2, o quanto ela aceita bem feedback. E 3, o coachability, quanto ela melhora com o feedback. Porque a gente tem uma crença de que se essa pessoa reconhece que tem fatores comportamentais que precisam ser melhorados, se ela gosta de receber feedback porque entende que é uma forma dela melhorar, e ela tem a capacidade de melhorar quando recebe, mesmo que ela em algum momento tenha uma janela quebrada, porque isso vai acontecer, é normal, às vezes até por fatores muito pontuais da nossa vida, a gente acaba tendo comportamentos que não teria sido no estado normal, ela vai melhorar. Entende? Então, eu acho que esse processo de contratar e demitir para impactando a cultura está relacionado a isso, sim. Na entrada, você tem que ter um cuidado redobrado, principalmente nos primeiros 50, nos primeiros 100, porque são as pessoas que vão replicar a cultura. E na demissão, é o líder também ser muito assertivo em identificou uma janela quebrada, identificou um comportamento e uma atitude que não são aceitos pelo grupo, dá um feedback. Se essa pessoa não consegue melhorar, se ela não tem evolução nesse processo, é uma responsabilidade do líder desligar essa pessoa.
Porque se ele não desliga, o recado que ele está passando para o time é: esse comportamento é aceito, podem fazer. Entende? Então, eu acho que demissão e contratação estão totalmente ligados à construção de uma cultura. E são decisões tão difíceis, né? Porque muitas vezes a gente está precisando de gente e a gente acaba muitas vezes tomando decisões precipitadas na hora de colocar e de não demitir. E a gente às vezes não percebe o tamanho do problema que a gente está se metendo, né? O tiro no pé que a gente está dando. Mas realmente, assim, essa preocupação cultural, quando Você tocou no ponto. A pressão, né? A pressão por meta, você precisa contratar, aí você fala assim, aí você vê aquele colaborador com um problema comportamental, só que entrega um resultado maravilhoso. E aí, o que você faz? Você demite? Você deixa? Entende? Eu entendo totalmente. Se o líder permite, se ele fala assim, não, cara, a gente está precisando muito, a gente não está entregando resultado, essa pessoa vai fazer diferença, então não vamos desligar. A mensagem que o líder está passando para o time é: olha, eu posso fazer fofoca, eu posso fazer motim, eu posso falar mal do meu chefe, do meu colega, eu posso puxar tapete do coleguinha, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu entregue o resultado. Por quê? Porque eu estou fazendo, ou eu estou vendo meu colega fazer, e nada acontece com ele. Então, se nada acontece com ele, isso é um comportamento tolerado, né? E isso vira uma doença no time. Verdade. Camille, e assim, trazendo para o time de vendas, assim, porque também equipes de vendas, times de vendas têm uma série de rituais bem particulares, né? Quando a gente olha para as empresas, assim, muitas vezes tem encontros periódicos, tem ritos mesmo que existem dentro de uma área comercial que ajudam a construir essa cultura, que ajudam as pessoas a entenderem que são um time, trabalharem juntas, se motivarem. O que vocês fazem aí dentro do time comercial de vocês, em termos de rituais e ritos, que ajudam de alguma forma a construir a cultura que vocês têm aí? A gente tem alguns rituais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente acredita muito é que é preciso comemorar pequenas vitórias, sim, né? Basta você esperar o momento de, bateu a meta do mês, ou bateu a meta do trimestre, ou do ano, enfim, para comemorar. Então, até pela questão da moral, né, que você estava falando, tipo, o time de venda já sofre uma pressão natural, ninguém precisa pressionar, né? O time de venda já sofre uma pressão natural que se chama meta. Ela tá lá, tá na parede, todo mundo tá vendo, você já chega com aquela pressão de entrega. Então, aqui a gente gosta muito de comemorar pequenas vitórias, né? Então, cada vez que um vendedor fecha uma venda, a gente tem o nosso cantinho lá da corneta. Então, ele vai lá tocar a corneta da ativação e pega um brinde. E aí pode ser uma cerveja, pode ser um chocolate, pode ser tipo o que ele quiser, que fica lá disponível toda vez que ele faz uma venda. Tem um vendedor, inclusive, que está montando um barzinho. ele ativa, ele só pega cerveja. Ele falou, eu tô acumulando, na hora que vai chegar em 25 cervejas, eu abro e distribuo para todo mundo. Então as coisas ficam disponíveis lá, a pessoa vai, toca a corneta e pega seu brinde. Isso. Legal. E aí cada um pega o que quiser. Ele falou que o foco dele vai ser só bebida pro happy hour do mês. Então ele falou que quando chegar em 25, ele libera bebida pra todo mundo. É dos meus. Vai ser rei do camarote no último dia do... E aí, isso é um ritual muito legal, porque as pessoas não ficam só correndo atrás do resultado final. Elas querem aquela comemoração imediata. A gente tem também a apresentação de resultados do time mensal. E nessa apresentação de resultados, a gente compartilha o resultado geral para todo mundo, inclusive faturamento, tudo. As pessoas participam realmente do resultado da empresa. E aí a gente faz uma apresentação que não é um monólogo. A gente apresenta o indicador e passa o microfone para as pessoas. São 50 pessoas, mas assim, todo mundo tem o direito de falar. O que ele acha que poderia ter sido feito diferente, que ações ele acredita que podem ajudar. E já saíram ideias super legais dessas reuniões. E a gente tem um momento de pódio, onde o vendedor, né, ou o SDR, o vendedor, o executivo de contas, enfim, cada posição da equipe que ficou com o melhor resultado, sobe no pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí a gente tem agora uma pontuação. Tem um programa que a gente acabou de contratar, que é Viva Experiência. Então, você vai acumulando pontos, e esses pontos podem ser convertidos
em experiências, tá? E aí também é um ritual de comemoração das pessoas que tiveram ali a melhor performance. A gente tem reunião de pipeline semanal com os líderes, isso também é um ritual importante para que o vendedor se sinta amparado no planejamento dele, da semana, de atividades que ele precisa cumprir, de negociações que ele precisa fechar, se ele precisar de alguma ajuda do líder dele para destravar alguma conta, esse é o momento. Isso na sala de vendas. Na sala de contas, a gente está testando uma reunião de Scrum diária meu objetivo é fazer uma equipe autogerenciável nessa célula, né? Então tá dando muito certo, está sendo muito positivo. Legal. Mas a gente tem vários rituais que geram esse estímulo de foco em resultado, esse estímulo de paixão pela venda, esse estímulo de... a gente tem muitos rituais de desenvolvimento, muitos cursos, muitos treinamentos. Então, assim, todos os rituais que a gente criou foram focados em valores, sabe? Acho que todos os comportamentos que o líder tem que ser sempre pensando em valores, mas também todos os rituais e todas as estratégias dele também tem que ser olhando para os valores e falando isso fere ou não fere o valor, sabe? Então, é Legal. isso. E assim, eu imagino que muita gente, né, como eu já comentei, pode não estar fazendo nada muito intencionalmente hoje para modelar, construir a cultura que eles gostariam. Nesses anos aí, tocando times comerciais e com essa experiência recente de muito sucesso aí na OMI, quais são os seus grandes aprendizados? Se pudesse voltar no tempo aí, assim, contar alguma coisa para você lá atrás, eu faço a pergunta. Sempre que a gente está falando de alguma coisa nova, porque a gente tem muita gente participando do evento que construíram, estão desenvolvendo coisas novas. Se você pudesse voltar lá e falar para você mesmo quais foram os grandes aprendizados que você teve em relação a construir uma cultura de alta performance em times comerciais? Olha, se eu tivesse que voltar e dar um recado para mim, eu daria um recado de que vendas têm uma cultura própria. Ela não pode ser divergente da cultura da empresa, dos valores da empresa, mas existe uma cultura muito própria do comercial. E se você negligencia essa cultura, isso impacta no resultado. Tem algumas empresas, inclusive, eu fiz muito bem na época que eu assumi o Inside Sales, e eu vi que tinha muitas empresas, inclusive, que criavam valores mesmo para a área comercial, sabe? Área comercial, legal. Não, aqui a gente tem valores da área comercial e tal. Inclusive teve uma, não lembro qual foi a empresa, mas que disse que cada área da empresa tinha os seus valores, sabe? Tipo, o RH tinha os seus valores, o vendas tinha os seus valores e tudo bem, né? Desde que eles não fossem conflitantes com os valores da empresa, de uma forma geral. E hoje eu vejo que isso faz muita diferença, sabe? Você criar valores muito próprios da área comercial, como, por exemplo, protagonismo, sabe? Não se vitimizar, não ter mimimi, porque, cara, quem trabalha com venda não pode ter aquela coisa. Mas a culpa é do lead, a culpa é do meu pré-venda que não agendou para mim, a culpa cara, isso não pode existir, né? A cultura de que venda não é uma arte, venda é técnica, né? Venda está relacionada a planejamento de atividades, a análise de pipeline, a ter muito coachability para melhorar toda vez que você recebe um feedback, porque venda tem uma cultura de one-on-one ali, técnico, né? Com muita intensidade, então você tem que ter essa habilidade de ouvir o teu líder e melhorar já na reunião seguinte. Então, assim, ressignificar as coisas. Pensa o seguinte, nem todo mês você vai bater meta, né? Pode ter um mês que você não bateu a sua meta. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com o limão que a vida está te oferecendo, né? Você vai fazer uma limonada, você vai ressignificar, você vai ter uma visão positiva do que aconteceu, tirar uma lição aprendida do que aconteceu e superar os desafios no próximo mês, ou você vai ficar prostrado, né? Uma outra coisa que é muito forte na área comercial, tipo, a gente não constrói nada sozinho, a gente constrói as coisas juntos, né? A gente fala que aqui a nossa visão é construir a maior e mais importante empresa de software do Brasil. Eu ainda não vi ninguém construir um negócio desse sozinho. Não tem como. Então, se você não tiver um mindset de trabalho em equipe, de que você está construindo aquilo junto, você vai ter um problema, porque venda já tem
já tem naturalmente aquela coisa do individualismo, né? Tipo, eu preciso entregar o meu resultado, eu preciso entregar a minha meta. Já é muito natural a pessoa ser um tanto quanto individualista nesse momento. Se você não abre a sua mente para falar, cara, beleza, eu tenho que entregar meu resultado, mas eu vou entregar meu resultado de uma forma colaborativa. Eu preciso entregar meu resultado, mas tem um colega do meu lado que também precisa. E a gente pode se ajudar. Isso atrapalha todo o processo. E o outro ponto que eu acho muito importante numa cultura de venda é, cara, divirta-se, sabe? Se você é apaixonado pelo que você faz, se você gosta de levar a solução para o cliente, se você tem um propósito bacana pra caramba que é gerar prosperidade para o empreendedor, cara, tem que ser divertido. Se for um pesar, se for carregado de energia ruim, não vai ser bom, você não vai performar. Então, eu comecei a observar que existe uma cultura muito própria da área de vendas que não pode se perder, sabe? Que não pode simplesmente falar, não, vamos aqui focar na cultura da empresa, beleza, e vendas é uma área como uma outra área. Não, Não cara, é. não Não é, né? é, Não é, é não é. Não diferente. É tenho um muita bicho propriedade diferente. para falar de outras áreas, porque como eu sempre trabalhei na área comercial, o que eu vivo, meu sangue, só corre isso. Mas eu comecei a observar, conversando com algumas pessoas, cara, não é. Não é. Então, se não é, você tem que deixar muito claro quais são os valores da área comercial. Porque pode ser que você contrate uma pessoa que tem os valores da empresa, que tem fit com a empresa, mas não dá match com o comercial. Ela Total. não suporta o que um comercial precisa suportar. E uma das coisas que ela precisa suportar é pressão. E precisa olhar a pressão não como uma coisa negativa, né? Mas como algo para A se história divertir com a pressão, né? Se exatamente, tem que rir motivar. na cara do perigo. Tem que rir na cara do perigo, tem que se divertir com a pressão, sabe? Tem que ser meio louco, né, Camille? A gente estava falando antes de gravar que a gente não bate muito bem, mas tem que ser isso, né? Tem que ser meio maluco para gostar, fazer e gostar ainda, tá? Nessa correria maluca e ainda achar divertido, achar gostoso. É isso, cara. É isso. Tem uma amiga minha me mandou um vídeo esses dias que eu adorei, da história da lagosta, de como a lagosta cresce. Você já ouviu falar? Não. Cara, a lagosta ela é mole, né? Então, quando ela começa a crescer, o casco dela não cresce junto. E aí ela começa a se sentir pressionada. Ela começa a se sentir pressionada, até que chega um ponto que ela vai para baixo de uma pedra, solta a casca e nasce uma outra, que comporte o tamanho do corpo dela. E ela faz isso várias vezes ao longo da vida dela até crescer. E eu vejo vendas muito assim. Você vai ser pressionado, só que essa pressão tem que te fazer crescer. A casca não vai suportar, porque você ainda não está maduro para isso, mas aquela pressão tem que te fazer evoluir, tem que te fazer crescer. Se você olhar aquela casca e aquela pressão como uma coisa que te faz regredir, se aquilo não te faz bem, se você não está feliz e não se diverte com aquilo, talvez a área comercial não seja para você, porque a área comercial tem pressão. E uma pessoa de alta performance na área comercial tem que ressignificar a pressão e fazer daquilo combustível, entende? Legal. Acho que isso é uma coisa que se eu tivesse que me dar um recado no passado, é o recado que eu daria. Cara, olha para a cultura de vendas. Olha para os valores de vendas, sabe? Eles não podem se perder, de forma alguma. Porque se eles se perderem, pronto. Você não vai ter uma equipe de alta performance. Você pode ter uma equipe de amigões, né? Que a gente fala. Né? Tem uma outra matriz que eu uso muito, que é da matriz da positividade versus produtividade. Você pode ter uma equipe que as pessoas são muito positivas, mas não são tão produtivas. Elas viram amigões. Uma equipe de alta performance, ela é extremamente produtiva e positiva. E aí você tem uma cultura realmente que as pessoas se gostam, curtem trabalhar umas com as outras, mas não perdem performance por isso. Então, esse é um ponto que um líder, principalmente um líder de vendas, não pode deixar se perder. A cultura comercial, a cultura da pressão, sabe? Da lagosta. As pessoas têm que lidar com isso e ressignificar e fazer disso uma limonada. Sensacional. Eu não podia concordar mais. Eu acho que a gente é um bicho meio diferente mesmo, e que a gente precisa ser tratado de forma um pouquinho diferente. A gente precisa ser tratado. Ponto. Ponto. Mas para quem gosta, né, sempre uma delícia. E acho que a gente está reunindo aqui uma série de pessoas que são super apaixonadas por isso. E até para tentar espalhar um pouquinho aí, ressignificar o papel do vendedor, que é uma coisa também que a gente briga, mas muito legal, Camélia. Eu acho que são várias lições muito bacanas que as pessoas podem
levar aí para as suas operações. Eu acho que toda empresa que eu acompanho chega num momento onde cultura passa a ser uma das principais pautas, né? No início, a gente não pensa muito nisso, mas chega um momento onde passa a ser uma das grandes prioridades. Então, se estiverem montando uma equipe agora, tenha essa preocupação desde o início, porque depois, senão, o tempo vai cobrar o preço e tudo que a gente começa mais cedo, a gente consegue cortar aí alguns caminhos. Muito obrigado, Cameli, por compartilhar um pouquinho dessa experiência de vocês aí na OMI. Sempre um prazer, sempre um aprendizado. E para a galera que não conhece a OMI ainda, fala um pouquinho mais sobre a OMI. E se alguém quiser trocar uma ideia contigo, aí onde é que elas podem te encontrar? É bom deixar claro que estamos contratando, tá? Sempre, né? Sempre estamos contratando. Então, quem quiser saber um pouco mais da OMI, pode acessar o nosso site www.omie.com.br. A OMI Experience é uma empresa, como eu falei, focada o nosso propósito é gerar prosperidade para o empreendedor brasileiro. A gente tem um propósito muito bonito e que vale muito a pena lutar. Então, é muito legal. Quem quiser saber mais pode acessar nosso site sobre nós. E quem quiser manter contato comigo, tirar alguma dúvida, fazer um bench, porque agora eu falei que eu tenho que administrar minha agenda, porque senão fica só bench, né? Eu fico pedindo bench para as pessoas ficam pedindo, eu falei, gente, a gente faz muito benchmark. Então, se alguém quiser bater um papo e conversar sobre o assunto ou sobre vendas de uma forma geral, pode entrar em contato comigo via LinkedIn. O meu perfil é Cameli Rabelo, tá? Ou redes sociais no geral, qualquer rede social que vocês queiram me acionar, Facebook, Instagram, todos são Cameli Rabelo. E, de verdade, te agradeço a oportunidade de, mais uma vez, conversar sobre temas relacionados a vendas, cultura, liderança. Adoro. Quantas vezes você quiser me chamar, eu estou aceitando, beleza? E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de conversar aí com você. Obrigado você, Cameli. Um grande abraço e até a próxima, que eu tenho certeza que haverá muitas outras. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.